Olá, hoje vamos conversar sobre estradas, sobre abrir estradas, sobre dar manutenção nas estradas e sobre a importância disso para o nosso dia a dia. Eu tenho acompanhado muitas situações. Às vezes a gente sai de um ponto para outro dentro do estado, seja de Ariquemes para Campo Novo ou para Buritis, ou seja, você sair para Jaru e entrar para alguma outra região, ou seja, de Rolim de Moura para Pimenta Bueno, enfim, nós acompanhamos as estradas de asfalto nos diversos municípios de Rondônia. Mas nós também acompanhamos a história da nossa BR-364. Aí eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu já passei por situações muito complexas, já me indignei, já até gravei vídeos no passado que tiveram grande repercussão, porque eu atendi vários acidentes num pronto-socorro. Gente, vocês não imaginam o que é um acidente que envolva um ônibus, por exemplo, e você ter 30, 40 pacientes dando entrada num pronto-socorro com gravidades que podem chegar a uma fratura de coluna, gravidade que pode levar paciente a óbito, à morte, não é? Então, eu sempre me bati muito que a BR-364 precisa ser duplicada. Aí tem gente que diz, tem que duplicar tudo, tem que duplicar parcialmente. Olha, se nós tivermos uma estrada em boas condições, bem sinalizada, nas partes mais difíceis duplicada, nas demais partes com uma terceira faixa, já reduz muito os acidentes, reduz muito o número de pessoas que chegam nos prontos-socorros de Rondônia. Muito bem. Só que aí nós saímos para as estradas estaduais. Essas estradas estaduais que continuam esburacadas. Eu vou citar aqui exemplos da minha região que eu conheço muito de perto. É a estrada que liga Cacoal a Espigão do Oeste e que nós chamamos como Estrada do Café. É a estrada que liga Cacoal a Rolim de Moura. Essas estradas, elas permanecem com buracos, as manutenções, os tapa-buracos são feitos de forma superficial e a gente continua tendo acidentes, continua danificando veículos. Mas eu queria entrar um pouquinho mais na especificidade dos municípios. Eu queria falar agora sobre as estradas rurais, que são responsabilidade, às vezes, do DR, mas na grande maioria das vezes dos municípios. E que os municípios não conseguem dar o acesso adequado para que o nosso produtor rural possa escoar sua produção. Existe o FITA. O FITA é um fundo que foi criado em governos passados para repassar recursos para os municípios contratarem a manutenção dessas estradas rurais. Mas é o dinheiro que não é suficiente? Existe a possibilidade de buscarmos outras ideias? Há um tempo atrás, o governo do Mato Grosso, através de associações rurais, repassou o dinheiro do Estado para que essas associações, numa parceria público-privada, recolhessem dinheiro também dos proprietários rurais para fazer não só a manutenção, mas até o asfaltamento dessas estradas rurais. É o melhor método? Não sei, porque nós já pagamos tanto imposto, aí vamos ter que ajudar ainda com dinheiro para dar manutenção nas estradas? Agora, o que ninguém discute é a necessidade de termos boas estradas, seja BR, seja RO, seja estrada rural municipal. E temos ainda situações terríveis que eu conheço bem. Temos áreas indígenas, temos travessões. Gente, nas áreas indígenas é um caos, é um caos. A gente, para chegar lá, às vezes, passa por situações de andar 3 horas para conseguir fazer 80 quilômetros. Chega a ser absurdo, mas é uma realidade.
E aí tem gente que diz assim, mas os índios não precisam de estrada. Como não? E eles vão viver de quê? E a produção deles de café, de castanha, e as produções de mandioca, de farinha, enfim, que eles precisam escoar. Se os indígenas não tiverem uma produção comercializada, eles também não têm como sobreviver. E isso acarreta num desequilíbrio social para todos nós, não indígenas. Mas eu entrei nisso não só para falar dos indígenas, mas para falar do pequeno produtor, aquele que tem a sua pequena produção e que tem um travessão que lhe dá acesso à sua propriedade e que esse travessão precisa de manutenção. Então, olha, eu sou um profissional da saúde, mas eu sei bem o que é estrada. E estrada é pavimentar o desenvolvimento e o progresso. Nós precisamos encontrar o meio termo entre termos boas estradas e termos um bom custo, para que Rondônia possa ter pavimentado o seu progresso e o seu desenvolvimento de forma constante.